Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o professor de História e também especialista em africanidade e cultura afro-brasileira, Lucas Moretti Rosa. Lucas, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. Agradeço mais uma vez por estar aqui, falando um pouquinho sobre umas datas históricas tão importantes. E você é especialista nesse assunto, né, Lucas? Isso. Que é relacionado à consciência negra. Isso. Além de eu ter minha formação em História, também sou especializado em africanidade e cultura afro-brasileira. Qual que é a importância de levar esse assunto em sala de aula e principalmente desse dia 20 de novembro? A importância é da afirmação da cultura afro, da cultura afro dentro da construção do brasileiro, dentro da construção da cultura brasileira, que a gente pode ver que que é 52% da população brasileira, é composta por pessoas negras com descendência, africana. Então é importante que a gente tenha essa afirmação da cultura afro dentro da história do Brasil. Muito se fala, tem muita história sobre isso. Por que 20 de novembro? 20 de novembro foi o dia em que Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo da América Latina, com cerca de 20 mil habitantes dentro dessa comunidade, foi o dia em que ele foi capturado, morto, e teve a sua cabeça exposta em praça pública para servir de exemplo aos outros escravizados que eles não se rebelassem contra o sistema escravocrata vigente da época. Então, dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro por conta da morte do Zumbi dos Palmares. Lucas, é uma data para se comemorar ou para se refletir muito ainda hoje? Tem muita coisa para ser mudado. É uma data de reflexão, Eu sempre costumo falar para os meus alunos que é um dia onde a gente, tem um descanso e tudo mais, mas é um dia que a gente tem que lembrar o porquê que a gente está em casa, Que muitas vezes em algum feriado a gente nem lembra muito o porquê que eu estou fazendo aqui, Mas é importante a gente lembrar o porquê que a gente está em casa naquele dia, para a gente refletir um pouco, sobre a construção histórica do nosso país, a construção da identidade brasileira, a partir de um povo que foi colocado no sistema de escravidão aí por quase 400 anos. Então é importante que a gente reflita o porquê que a gente está em casa, E tanto que nessa data, no dia 20 de novembro, a gente pode ver aí nas redes sociais, nas mídias sociais, muito a se falar, Tem lives, tem palestras, Quando a gente, infelizmente, a gente está nessa pandemia, mas nas escolas tem sempre alguma celebração, É mencionado para que a gente, de fato, a gente saiba o porquê que a gente está em casa, E a gente reflita um pouquinho sobre isso, tendo em vista, que o Brasil, infelizmente, a gente sempre vê casos de racismo, A gente vê o racismo dentro das escolas, dentro da sociedade, dentro do futebol, Então é uma coisa que a gente tem que pensar sim, que a gente tem que refletir o porquê que a gente está em casa. A gente fala sobre o racismo, sobre tudo isso que envolve não só o Brasil como o mundo. A gente teve um evento muito forte nos Estados Unidos que mostrou mais uma vez, não vou usar o termo revolta, mas a indignação de uma população, de um povo sobre esse tema. É hora de dar um basta nisso, Exatamente, João. A gente, os países que tem esse histórico de escravidão, o racismo ele prevalece muito, Embora venha com essa história, o racismo não existe e tudo mais, ele existe, Ele existe de forma clara, quando uma pessoa ela acaba cometendo ato racista, um ato direto. Também ele tem o racismo de uma forma velada. E recentemente, nos Estados Unidos, a gente teve esse movimento do Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, por conta da morte do George Floyd. E é importante a gente estar falando, refletindo sobre
sobre todo esse movimento, por conta que para que se evite casos como esse do George Floyd, como se evite, né, vários assassinatos aí de pessoas negras que são confundidas, né, com pessoas, né, envolvidas no crime e tudo mais. Então é importante a gente estar falando para que se evite, né, para que se combata esse triste, né, esses tristes acontecimentos de racismo, tanto no Brasil, né, como nos países onde o racismo prevalece. Muitas vezes isso acaba influenciando a questão do salário, de emprego. Isso também tem que acabar, né? A sociedade precisa... acaba se tornando uma forma de racismo também, né, Lucas? Exatamente, é o racismo velado, né? Onde a gente pode ver que a maioria das pessoas, que quando a gente começa a analisar dados, infelizmente eu não tenho aqui, né, os dados especificamente, mas os maiores salários estão, né, com pessoas brancas, os cargos mais importantes, né, em empresas, até mesmo no governo, né, estão relacionados a pessoas brancas, né, se a gente olhar, né, os próprios ministros atuais do nosso país, a gente não vê pessoas negras, né, então está relacionado a salário, está relacionado a oportunidades de emprego, está relacionado a oportunidades de estudo, né. Então o racismo tem o racismo velado, sim, na nossa sociedade. 20 de novembro é uma data que tem que ficar, tem que ser lembrada, tem que ser discutida, não só em sala de aula, como também na sociedade? Sim, com certeza, João. Dentro da sociedade a gente tem que falar, a gente tem que lembrar, sim, né? Tem que ser comentado para que evite, né, situações de racismo. Só que quando a gente pensa, né, eu pelo menos, né, uma reflexão que eu faço, eu pelo menos acabo ficando um pouco incomodado em estar falando do dia, tá falando da necessidade que a gente tem de respeitar a outra pessoa, né, por conta que ela tem características físicas diferentes da nossa. Então eu fico um pouco incomodado diante dessa situação, mas é importante que a gente fale, né, porque infelizmente a gente não pode estar generalizando, né, lógico, mas boa parte da população acaba não tendo essa consciência, né? Era uma coisa que não precisava nem ser falado, né? Exatamente, era uma coisa que é o óbvio, né? O nosso mundo que a gente está vivendo hoje acaba sendo tão maluco, né? Que a gente tem que explicar o óbvio, né? Mas a gente está aí para que a gente possa, né, quebrar essas barreiras, esses paradigmas que a sociedade nos coloca, né? Para que a gente possa estar refletindo e aos poucos, né, em passos de tartaruga, como eu costumo falar, mas que a gente possa estar fazendo, né, o mínimo necessário para que isso vá acabando, para que isso vá modificando, né, o pensamento das pessoas. Esse dia 20 também nos lembra uma cultura riquíssima que foi deixado e é mantida de gerações em gerações e está presente em nossas vidas, sejam através de atividades culturais, da parte da comida. É um negócio bem amplo, né? Sim, bem amplo, João. A gente está falando, né, de quase 400 anos de escravidão aqui no Brasil, né? Então, dentro da nossa história, vieram muitas pessoas na condição de escravo para cá e eles trouxeram a sua cultura, né? A gente pode ver que a cultura africana está nas nossas palavras, né? Palavras como fubá, cafuné, são palavras que de origem africana. Tem também na nossa comida, né, o vatapá, o acarajé, são comidas que vieram, né, do continente africano. A gente tem na nossa música, né, várias contribuições do continente africano, né, como atabaque, tambor, são instrumentos que vieram de lá, né. A gente tem a capoeira, que é um patrimônio, né, do nosso país, né, que foi desenvolvido pelos escravos, né, além de ser uma dança, é considerado também uma luta, né. Então a gente tem muitos aspectos da cultura africana dentro da nossa sociedade. Isso reforça, né, a necessidade da gente pensar sobre a participação do negro na história do Brasil. E vale lembrar, né, que a gente tem várias personalidades dentro da história do nosso país, né, que são negras, né? A gente tem o maior jogador de futebol, né, de todos os tempos, o Pelé. A gente tem vários, né, intelectuais
negros, né, vários escritores. Tem uma que eu particularmente sou suspeito a falar, que é a minha escritora favorita, que é Carolina Maria de Jesus. Então a gente, né, o negro, de forma geral, ele contribuiu e contribui muito para a história do nosso país. Lucas, queria agradecer a sua participação aqui. E claro, até uma próxima oportunidade falando um pouco mais sobre a história desse nosso país. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Fico muito contente de estar aqui e de estar contribuindo, né, um pouquinho aí nessa data, né, reforçando tão importante para a gente. Conversamos hoje na sessão TV Atente com o professor de História, Lucas Moretti Rosa.